E aí, bom dia! Tudo tranquilo contigo? Meu nome é Richard e a gente já conversou em alguns vídeos anteriores sobre os tipos de vigas e os materiais em que elas podem ser feitas, certo? Então hoje a gente vai conversar sobre quais esforços que as vigas sofrem e vou te dar um exemplo prático aqui com essa viga que todo mundo deve ter em casa, que é um escalímetro, certo? Bom, como são 4 tipos de esforços, a gente vai começar pelo esforço cortante, depois o momento fletor, que é um dos mais comuns, na verdade. Nós vamos falar sobre esforço axial e torção. Esse torção é um pouco raro, mas é um esforço que pode acontecer e a gente vai discutir também, certo? Então me acompanhe até o final do vídeo para entender isso bem certinho. Vamos lá! Bom, vamos começar aqui com o esforço cortante ou cisalhamento, que é uma das forças mais comuns aí que as vigas acabam tendo que aguentar no dia a dia delas, beleza? Bom, vamos pegar a nossa viga. O esforço cortante, ele é bem literal, é uma força que vai fazer com que a viga seja cortada. Ele é muito comum em vigas que estão em balanço, por exemplo, porque a gente tem ali uma distribuição diferenciada das forças ao longo da viga. Então a gente pode considerar que a nossa viga está apoiada aqui na minha mão e tem uma outra força atuando aqui em cima, que pode ser inclusive o próprio peso da viga ou alguma outra força de algum peso que esteja ali em cima ou o próprio uso dela. Então essa força vai atuar em diferentes locais da viga, causando um corte, causando aqui um cisalhamento nela. Pelo diagrama que está aqui do lado, eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais claro para você. Bom, o segundo esforço mais comum que a gente vai discutir aqui é o momento fletor. Esse aqui eu tenho certeza que você já viu em alguma obra aí, mais ou menos, que não seguiu as normas de segurança. O momento fletor é quando a nossa viga está aqui em 2 apoios e a força ou o próprio peso dela em si começa a entortar essa viga aqui no meio. Isso aqui é chamado de momento fletor. Isso acontece quando as colunas que estão apoiando essa viga não estão espaçadas adequadamente ou quando a viga não foi feita com os materiais propícios para o tamanho dela. Vigas muito grandes, elas podem sofrer isso pelo próprio peso dela mesma. E para corrigir isso, a gente precisa de uma estrutura interna dela, uma ferragem mais reforçada. Uma das maneiras de evitar esse problema é usar treliças dentro dela, que é o caso das lajes treliçadas, aquelas estruturas para laje, né? Que são algumas vigas que têm pequenas treliças metálicas no meio, por isso que ela pode ser bem fininha e apoiar os tijolos de laje, que é um modelo de construção um pouco mais antigo, mas ainda muito usado. A gente pode também corrigir isso aumentando a altura dela, tá? A gente pode, ao invés de ter uma viga assim, ó, que seja magrinha, virar ela, tá? Para que isso aqui tenha uma resistência maior. Outra maneira de corrigir isso é com o formato dela. As vigas H ou vigas I acabam usando menos material e evitando essa força aí também, tá? Esse momento fletor. Outras técnicas para evitar uma mais moderna, inclusive que vem sendo cada vez mais usada, é a protensão, que a protensão estica cabos dentro dessa viga e esses cabos são muito tensionados e eles... Bom, e por fim, vamos falar de torção. Torção é um tipo de esforço bem raro em vigas e ele acontece em situações muito específicas. Um exemplo que eu posso te dar aqui é quando a estrutura foi dimensionada para um terreno e esse terreno sofreu alguma transformação por intempéries ou por algum deslizamento de terra ou algum terremoto mesmo, enfim, alguma coisa aconteceu no terreno fazendo com que a estrutura comece a torcer a viga, tá? A torção ela é muito rara, mas enfim, é um esforço aí que pode acontecer também e ele causa a torção, né? Acaba sendo muito óbvio e vai romper a viga em vários espaços, em vários pedaços dela ali no meio. Não vai ser em um local só, como é a força de cisalhamento que a gente estava falando antes, beleza? Bom, então foram esses os 4 principais esforços solicitantes que as vigas sofrem. Espero que o conteúdo tenha te ajudado e que a nossa viga aqui tenha sido bem didática para você. Se você tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, um bom dia para ti!